que foi escondido, agora será revelado. No início do século XX, o mundo fervilhava de inovações e transformações. As cidades, antes mergulhadas na penumbra, começaram a ser tomadas pela luz elétrica, mudando o ritmo da vida urbana e ampliando as fronteiras do possível. Ondas de rádio cruzavam oceanos, encurtando distâncias, levando notícias e música a lares de todos os continentes. O microscópio, por sua vez, permitia à humanidade vislumbrar universos antes inimagináveis, revelando a complexidade e a beleza de formas de vida invisíveis ao olho nu. Era um tempo de otimismo e inquietação, no qual a ciência prometia não apenas entender o mundo, mas também remediar suas maiores aflições. Nesta atmosfera, uma das ameaças mais temidas pela humanidade permanecia como um espectro implacável: o câncer. Uma doença que, silenciosa e insidiosa, atravessava corpos e gerações, desafiando médicos e cientistas, ceifando vidas e deixando atrás de si um rastro de dor, luto e incerteza. O câncer era, ao mesmo tempo, um enigma e um flagelo, uma batalha ainda sem vencedores. E é nesse terreno fértil de esperança e desespero que surge a figura singular de Royal Raymond Rife, um autodidata dotado de uma curiosidade quase obsessiva e de uma aptidão extraordinária para a engenharia óptica e eletrônica. Diferente dos grandes nomes da medicina da época, Rife não ostentava diplomas prestigiosos, nem pertencia ao círculo restrito das academias científicas. Seu laboratório era seu refúgio, onde ele se dedicava a experimentos e invenções que pareciam desafiar o senso comum. A ideia central que movia Rife era audaciosa. Ele acreditava que muitas doenças, inclusive o câncer, eram provocadas por micro-organismos tão diminutos que escapavam à detecção dos microscópios convencionais. Inspirado pela ressonância, fenômeno capaz de quebrar uma taça de cristal com uma nota exata, Rife se perguntava: não seria possível destruir esses agentes patogênicos usando frequências específicas de radiação, sem prejudicar as células saudáveis do organismo humano? Essa hipótese, vista por muitos como pura fantasia, não se limitou à teoria na mente de Rife. Determinado a provar sua visão, ele dedicou anos à criação de instrumentos inovadores. Seu maior feito foi o chamado microscópio universal, uma máquina que, segundo ele, superava todas as limitações da microscopia óptica, alcançando níveis de ampliação nunca antes imaginados. Com esse aparelho, Rife afirmava conseguir observar vírus vivos em ação, acompanhar suas transformações e, mais do que isso, testar como respondiam a diferentes frequências. Mas sua ambição ia além da observação. Ele queria agir. Assim, criou o Beam Ray, um dispositivo que emitia ondas de rádio em frequências cuidadosamente escolhidas, com o objetivo de aniquilar micro-organismos patogênicos enquanto preservava o tecido saudável. Para Rife, cada agente patogênico tinha uma frequência mortal, uma espécie de nota-chave capaz de destruí-lo, tal como a taça de cristal. Na década de 1930, os experimentos de Rife começaram a atrair a atenção de pesquisadores renomados, como o Dr. Arthur Kendall e o Dr. Milbank Johnson. Juntos, realizaram estudos preliminares cujos resultados, conforme relatos da época, eram impressionantes. O ápice desses relatos ocorreu em 1934, quando, segundo a tradição oral, uma comissão médica da Universidade do Sul da Califórnia acompanhou um estudo envolvendo pacientes com câncer em estado terminal.
Conta-se que todos os pacientes submetidos ao tratamento de Rife teriam sido curados em 90 dias. A notícia espalhou-se rapidamente, alimentando a esperança de uma cura definitiva para uma das doenças mais temidas pela humanidade. O entusiasmo era tanto que investidores se uniram a Rife, fundando a Beam Ray Corporation com o propósito de disseminar sua tecnologia inovadora em hospitais e clínicas pelo mundo. A promessa era de uma revolução na medicina, capaz de transformar radicalmente a abordagem de doenças graves. Contudo, toda inovação radical enfrenta resistência. Nos bastidores, a medicina institucionalizada se consolidava e a American Medical Association, AMA, buscava estabelecer padrões rígidos para a prática médica. Sob a liderança de figuras como Maurice Fishbein, editor-chefe do Journal of the American Medical Association, JAMA, a AMA via a tecnologia de Rife como uma dupla ameaça, científica, por desafiar paradigmas estabelecidos, e econômica, por ameaçar um sistema crescente de tratamentos, medicamentos e instituições. Iniciou-se assim uma guerra silenciosa, porém feroz. A AMA empreendeu uma campanha sistemática para desacreditar Rife e sua tecnologia. O primeiro passo foi a desqualificação científica. Rife, por não ser médico e não seguir protocolos rigorosos de pesquisa, teve seus experimentos descartados como pouco confiáveis. O que antes era celebrado como avanço, passou a ser taxado de ilusão ou erro metodológico. Na sequência, veio a difamação pública. Artigos em jornais e revistas médicas começaram a retratar Rife e seus colaboradores como charlatães, aproveitadores da esperança dos doentes. Médicos que ousaram apoiar suas ideias foram perseguidos, ameaçados de perder suas licenças e, em muitos casos, viram suas carreiras arruinadas. A pressão não se limitou ao campo das ideias. Existem relatos de tentativas de compra dos direitos da tecnologia de Rife, não para desenvolvê-la, mas para suprimi-la. Diante da recusa de Rife, a Beam Ray Corporation foi alvo de processos judiciais, muitas vezes baseados em acusações frágeis, que acabaram por levar a empresa à falência. Relatos de sabotagem física também começaram a surgir. Laboratórios invadidos, equipamentos destruídos, registros e diários desaparecidos ou queimados. O próprio microscópio universal teria sido danificado, protótipos do Beam Ray destruídos e muitos dos registros experimentais, filmes, notas, relatórios, teriam sido deliberadamente apagados. Um incêndio misterioso no laboratório do Dr. Kendall, colaborador de Rife, coroou uma sequência de eventos que, para muitos, sugeria mais do que simples coincidência. É importante frisar que grande parte dessas alegações carece de documentação oficial robusta. O que se tem são relatos de terceiros, memórias e testemunhos não verificados. Ainda assim, a persistência dessas histórias ao longo das décadas criou em torno de Rife uma aura de mistério, conspiração e injustiça. Arruinado financeiramente, desacreditado e desiludido, Rife passou seus últimos anos no anonimato. Sua obra, sem documentação compreensiva e sem sucessores para continuar a pesquisa, caiu no esquecimento. O que poderia ter sido uma revolução médica foi varrido para debaixo do tapete da história oficial. Durante décadas, o nome de Rife permaneceu restrito à medicina alternativa e às margens das teorias conspiratórias. Apenas em 1987, com a publicação do livro The Cancer Cure That Worked, de Barry Lines, sua história ganhou novo fôlego. Lines reavivou a lenda de Rife, apresentando-o como mártir de um sistema incapaz de aceitar o novo.
Para alguns, Rife tornou-se símbolo da luta contra o domínio institucional. Para outros, um exemplo clássico do perigo das soluções milagrosas sem comprovação. Hoje, o nome de Royal Raymond Rife ainda divide opiniões. Para muitos, ele é um gênio injustiçado, vítima de forças poderosas que impediram o avanço de uma tecnologia revolucionária. Para outros, permanece como um exemplo da necessidade de rigor científico, e sua história serve de advertência contra tratamentos não comprovados. O legado de Rife é, acima de tudo, um convite à reflexão. Ele nos obriga a questionar o papel do establishment na ciência, o equilíbrio entre proteger o público e permitir a liberdade de pesquisa, a linha tênue entre o ceticismo saudável e o conservadorismo sufocante. Até que ponto a defesa da ortodoxia pode sufocar o nascimento de novas ideias? Teria a medicina, ao buscar proteger pacientes de charlatanismo, privado a humanidade de uma descoberta crucial? Ou, ao contrário, teria agido corretamente ao exigir padrões mais elevados de prova? A saga de Rife também revela a importância de documentação rigorosa, validação independente e sucessão científica. Por mais brilhante que tenha sido seu microscópio, a ausência de registros detalhados e protocolos claros condenou seu trabalho ao ostracismo. A ciência não avança apenas pelo talento individual, mas, sobretudo, pela capacidade de compartilhar, criticar e aprimorar descobertas em comunidade. Entretanto, a narrativa de Rife persiste, alimentando debates sobre a autonomia terapêutica e o papel das agências reguladoras. Num mundo em que a busca pela cura do câncer continua e em que novas terapias desafiam frequentemente os paradigmas, sua história permanece como espelho das tensões entre inovação e tradição, esperança e prudência. Mais do que um personagem, Rife tornou-se símbolo das possibilidades perdidas, dos enigmas não resolvidos e dos caminhos não trilhados. Sua trajetória nos leva a perguntar quantos outros Rifes existiram ou ainda existem, cujas ideias foram abafadas, cujas vozes calaram-se diante dos interesses estabelecidos. E, ao mesmo tempo, quantas vidas foram protegidas pela recusa em adotar soluções não testadas. No fim das contas, a história de Rife é menos sobre um aparelho milagroso e mais sobre os dilemas do progresso humano. É sobre o confronto entre novo e estabelecido, indivíduo e instituição, fé e razão. É sobre o preço do silêncio e a responsabilidade de perguntar, investigar e não se contentar com respostas fáceis. Num mundo que ainda luta contra o câncer, que celebra cada avanço e lamenta cada derrota, a saga de Rife permanece viva, inquietante, provocativa. Ela nos lembra que a busca pela cura é, antes de tudo, uma caminhada coletiva, feita de coragem, humildade e disposição para ouvir, até mesmo o improvável. Talvez jamais saibamos toda a verdade sobre Royal Raymond Rife. Talvez seu microscópio tenha, realmente, desvelado mundos ocultos. Talvez suas frequências fossem a chave para combater doenças. Ou talvez tudo não passe de esperança e miragem. O que importa é o que aprendemos com essa história. A necessidade de rigor científico, de transparência, de proteção ao público, mas também de abertura ao novo e disposição para o diálogo. Porque é nesse espaço de tensão e confronto que a ciência avança. Rife morreu quase esquecido, mas sua história permanece. Ela é um lembrete de que por trás de cada descoberta ou fracasso há seres humanos, com sonhos, medos, erros e genialidade. Enquanto a busca pela cura continua, cabe a cada geração decidir se estará pronta para ouvir
investigar e separar o ouro da ilusão. A verdadeira herança de Rife está na inquietação que impulsiona o progresso, a recusa em aceitar o silêncio como resposta. E assim, talvez, as próximas respostas estejam à altura das perguntas que Rife um dia ousou fazer.